Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Aproveitando que você está em pé, abre a tua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 9, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 9. Deus já confirmou a palavra que havia colocado em meu coração, através da palavra de abertura. Vamos ler então o versículo de número 37 e o 38. Mateus 9, 37 e 38, a minha tradução Almeida Corrigida Fiel, nos diz assim: Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas pouco são os obreiros. Orai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. E você diz amém. Pode tomar teu assento em nome de Jesus. Já quero aqui agradecer a oportunidade que o pastor Antônio Moura nos concede de podermos estar aqui. Agradecer aos obreiros dessa casa, aos pastores da minha retaguarda, aos meus irmãos que estão em casa me assistindo agora, da Igreja Evangélica Maranata, em Itaquaquecetuba, onde eu sou o segundo pastor. Também agradecer ao meu pastor presidente, pastor Edilson, por estar me abençoando de poder estar aqui em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida de vocês, porque 7 dias não é fácil, mas ainda não acabou. E o interessante é que nós não estamos aqui no janeiro de avivamento, nós estamos no janeiro da casa própria, não estamos no janeiro do carro zero, mas estamos no janeiro missionário. E como é difícil nos dias de hoje nós falarmos em missões, como é difícil nos dias de hoje as pessoas ouvirem ou praticarem o que é a missão. E eu falo por experiência própria, porque eu não sou só um pastor de igreja, eu também sou um pastor missionário. Já fiz missões em vários países, já fiz missões aqui pelo Brasil, eu fui forjado em missões, eu tenho o meu currículo missionário lá na Costa Rica, no Panamá, onde eu fui instruído sobre missões urbanas, transculturais. Já participei de missões na Venezuela. E eu creio que Deus ele tem sempre algo para acrescentar. Mas não é fácil a vida de um missionário. O interessante é que, se você olhar bem, nos dias de hoje tem 8 bilhões de pessoas vivendo neste mundo. Se você olhar, você vai ver que a todo momento vai crescendo esse número. Até a hora que eu vim em casa, quando eu saí, já tinha 8 bilhões e 100 milhões de pessoas vivendo aqui neste mundo. O interessante é que deste povo, apenas 593 milhões no mundo todo são pessoas evangélicas. Se você colocar aqui no Brasil, apenas 30% da população brasileira se declarou evangélica no último censo que teve. Ou seja, 30% da população, 70 milhões de pessoas no Brasil falaram que são evangélicas. E se você olhar a estatística de mortes por dia, você vai ver que só hoje, só no dia de hoje, 130 mil pessoas irão morrer ao redor deste mundo. E se você fizer uma conta rápida, 91 mil pessoas que irão morrer hoje, morrerão sem salvação. E a culpa é de quem? A culpa muitas vezes é minha, que deixo de falar que Jesus ainda salva. A culpa muitas vezes é minha, porque deixo de declarar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E eu vim aqui essa noite para te falar: a seara é grande, Deus está procurando trabalhadores, Deus te chamou para uma grande missão. Mas você muitas vezes vai falar: eu não sou pastor,
eu não sou missionário. Ei, você foi chamado com uma missão, e a missão não é para só o pastor, não é só para o missionário, a missão é para você que serve a Cristo. Ide por todo mundo, ide por todo mundo, fazei discípulos, batizai. É você quem vai ter que falar daquilo que Deus ele fez pela tua vida. Ah, pastor, eu não sei falar, mas eu quero dizer para você essa noite que a tua ação, ela é maior do que a tua fala. Aquilo que você demonstra é aquilo que vai fazer o nome do Senhor ele ser glorificado. É alguém olhar para você e falar: esse aí não era nada, esse aí era traficante, mas agora está pregando. E sabe por quê? Porque ele conheceu a um Deus que salva, que transforma, que cura e que liberta. Eu quero dizer para você nessa noite, a seara pode ser grande, mas Deus conta com você. Deus conta com você. E se você não pode ir, você pode orar. E se você não pode ir e nem orar: ah, pastor, eu não sei orar, você pode contribuir, porque a palavra do Senhor, ela verdadeiramente vai ser pregada em nome de Jesus. Quando nós chegamos na Venezuela, tinha um menino que tinha 3 anos de idade, chamava-se Daniel. O menino falava tudo, só que a fome veio. Ele ficou 3 semanas sem comer, e ele não tinha mais como emitir o som da voz, porque ele estava desnutrido. Ele não tinha nenhum problema físico, o problema dele era comida. 2019, você comprava um frango a R$600, você comprava 1 quilo de arroz a R$35 na Venezuela. Você chegava lá, pessoas não poderiam sair com um saco de pão na rua, porque as outras pessoas saqueavam. Você tinha que esconder o teu alimento na bolsa e não falar para ninguém que você estava indo. A água estava escassa, então aquele menino não estava falando. E quando nós chegamos lá, depois de 3 dias que ele tomava café, almoçava e jantava, um dia ele olhou para uma vaca e ele falou assim: ali tem uma vaca, ali tem uma vaca. Ele começou a falar, e nós que estávamos ali começamos a dar glória a Deus. E sabe por quê? Porque muitas vezes você tem e você reclama do que você tem. Você só tem arroz e feijão e ovo e você reclama, mas quando você vê pessoas naquela situação, você tem que dar glória a Deus, porque você tem ainda o que comer. Aqui o Senhor está falando: eu tenho uma seara grande, mas eu olho e não encontro trabalhadores, eu não encontro pessoas dispostas. Ei, você não precisa ser eloquente, você não precisa falar 3, 4 idiomas, você não precisa ser aquela pessoa que desenrola. Não, você precisa estar disposto. Você precisa falar: eis-me aqui, envia-me a mim. Assim como Isaías ele falou: Senhor, eu sou uma pessoa de lábios impuros, mas eu estou disposto a ir, eu estou disposto a ir, eu estou disposto a ir. Ele vai falar: envia-me a mim, envia-me a mim. Deus está procurando hoje pessoas que se coloquem na brecha e falam: Senhor, eu quero ir, Senhor, eu quero ser usado, Senhor, Senhor, usa a minha vida. Oh, aleluia, aleluia. É tão difícil você falar em missões, e eu tenho uma admiração pelo pastor Moura. Por quê? Porque ele só fala em missões, ele só fala: eu tenho que ajudar, eu tenho que repartir. E se você olhar aqui, uma das características de um missionário é ter compaixão. Porque quando você vai olhar o texto aqui, diz, verso 36, e vendo Jesus a multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Ele tinha compaixão, ele olhava um povo que precisava de direcionamento. Hoje é diferente, não. Quanta pessoa não está precisando de uma direção? Quantas pessoas estão agora pensando em tirar a vida, porque ninguém foi lá mostrar uma direção? Deixa eu te falar uma coisa:
Deus te chamou, Deus te escolheu para você direcionar alguém para Ele. Direciona a tua família, direciona a tua casa, direciona o teu vizinho, vai direcionando. Deus te chamou para dar direção no mundo onde está sem direção. Eu e você somos aquele que vamos direcionar as pessoas para o reino de Deus, para as pessoas para viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Deus tem grandes coisas para fazer. E o interessante é que todas as vezes que Jesus ele olha e tem compaixão de alguém, Ele quer mudar a história. Ele quer fazer alguma coisa para que aquela pessoa, ela fique bem. Se você olhar lá em Lucas capítulo 7, você vai ver a partir do versículo 11, que estava tendo ali um velório. Era o funeral de um único filho de uma viúva. E você vai ver que em um dado momento Jesus ele olha e a Bíblia diz, e ele tendo compaixão dela disse: ei mulher, não chores, ei mulher, não chores. Jesus ele é aquele que quando ele tem compaixão, ele para ajudar, ele para mudar a história. E eu e você, nós temos tido compaixão. Você olha para alguém que está precisando de apoio e você passa de passo largo, ou você fala: ei, Jesus tem a vitória, Jesus é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele pode mudar a tua história. Ele mudou a minha história, Ele vai mudar a tua história. Ei, nós estamos no janeiro missionário, e se eu fosse você, já me colocava na brecha, porque Deus, Ele procura pessoas que se colocam na brecha. Pastor, mas se eu der direção para alguém, se eu fizer a vontade do Senhor, o que eu ganho com isso? O que eu ganho fazendo a tua vontade? Sabe o que você ganha? As bênçãos do céu. Sabe o que você ganha? O favor de Deus. Sabe o que você ganha? Tudo que você pedir para Ele, Ele vai ouvir, Ele vai te abençoar. Pastor, isso aí não é verdade. Olha o que diz João 15,16. Não vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós, para que vocês deem frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai, Ele vai te conceder. Ou seja, se eu der fruto, eu posso pedir ao Pai e Ele vai conceder. Deixa eu te falar, ganhar almas para o reino dos céus não só abrevia a volta de Cristo. Pastor, não entendi. Mateus 24:14 vai dizer: e quando todos ouvirem o evangelho da verdade, aí chegará o fim. Se você quer abreviar a volta dele, continua falando, continua pregando, continua anunciando, continua falando. É só Ele, é só Ele, é só Ele. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas eu quero já dizer para você que há uma unção missionária sendo agora tocada, derramada sobre a tua vida. Haverá missionários, haverá missionárias nesse lugar. Pastor, mas eu já passei da idade. Deixa eu te falar uma coisa: Deus, Ele não está procurando idade. Deus, Ele está procurando um coração disposto. Porque tem muito jovem que não quer fazer, tem muito jovem que não quer mais pregar, e Deus quer levantar aquele que está disposto, aquele que verdadeiramente ergue a mão e fala: eu quero ir, eu quero, Senhor, usa a minha vida agora. Usa, Senhor. Quando nós olhamos para a história daqueles profetas, nós vemos que quando foi chamado Jeremias, ele falou: oh Senhor, eu não sei falar. E ele vai falar: ei Jeremias, se eu te chamei, eu te capacito. Abre apenas a tua boca, porque a partir de agora eu falarei através de ti. Se você se colocar na brecha,
Deus vai te dar estratégia para você saquear o inferno. Deus vai te dar estratégia para você mudar a história de pessoas. Deus vai te dar estratégia para alguém subir um dia no púlpito e falar: eu era isso, eu era aquilo, mas através dela que pregou a palavra, olha onde eu estou hoje, olha onde eu estou hoje. O que você faz aqui, Deus ele vai fazer com que você colha lá no céu. Ele vai trazer para você aquilo que você precisa. Aleluia. Compaixão por almas. A gente ouve muito falar, a salvação é individual. Amém. Mas e as almas que perecem sem a palavra de Deus? De quem vai ser requerido esse sangue? Se você tiver a oportunidade de falar para alguém que Jesus é o único caminho à vida e não falar, quando chegar naquele dia, você vai ser culpado por esse sangue. Pastor, mas eu tenho falado e ninguém tem ouvido, ninguém tem dado crédito ao que eu estou pregando. Não tem problema, continua falando. A minha, tua missão é continuar pregando. A missão do pastor Moura é continuar fazendo o gênero missionário, continuar fazendo o cimiso, é continuar falando que missões, ela toca o coração de Deus. Missões é necessária para que vidas sejam alcançadas. Já pensou se nós pudéssemos mudar esse panorama de 91 mil pessoas morrerem hoje sem salvação para zero? Todas essas pessoas confessarem a Cristo. Era preciso um batalhão se levantar. Era preciso pessoas dispostas, assim como ele falou: ei, eu vou te dar agora para vocês uma missão. 70, começa com 70, vai de 2 em 2, mas vai falando da minha palavra, vai fazendo aquilo que eu tenho te mandado. E se não tem 70, eu levanto um só. João Batista vai lá, vai abrindo meus caminhos, e João Batista ele vai falar: eu estou preparando o caminho daquele que é muito maior. Deus está falando para você: se não tiver ninguém que vai do teu lado, ergue a tua mão, ergue a tua cabeça. É você que ele chamou, é você que ele escolheu. Então, em nome de Jesus, para de dar desculpa, para de dar desculpa, ergue a cabeça. A seara é grande, e cadê os trabalhadores da última hora? Eu sou o primeiro, eu sou o primeiro, eu sou o primeiro. Quem vem, quem vem, quem vem? Eu sou o primeiro. Deus está falando para alguém aqui essa noite: até quando você vai duvidar do teu chamado? Ele deu missão. Quando ele foi assunto ao céu, ele só falou: ei, sabe que vocês vão ser minhas testemunhas em Samaria, na Judeia e nos confins da terra. E eu vou te falar mais: vocês não vão estar sozinhos, porque sobre vós eu vou dar autoridade, eu vou revestir, para que vocês possam fazer coisas maiores do que eu fiz. E a autoridade que eu dou para vocês agora, ela é uma só: ora pelos enfermos e doentes, e eles serão curados em meu nome. Pode orar pelos processos de demônio, que eles serão libertos em meu nome. Você pode até tomar veneno, pode tentar te envenenar, mas nenhum mal vai te causar, porque sobre vós, sobre vós, sobre vós a autoridade do céu, sobre vós há o revestimento. Essa noite Deus te trouxe aqui para falar: o gênero missionário é para revestir você, para erguer a tua cabeça e falar: ei, 2024 vai ser o ano da minha colheita. Deus está te chamando para você fazer com que a seara ela fique cada vez menor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Mas é necessário nós termos compaixão de pessoas. É necessário você olhar para o missionário que está na África e não ver ele como um coitadinho. Ah lá o coitadinho que o pastor Moura sustenta, não. Ali vai alguém de fibra.
que deixou a casa, deixou a zona de conforto e foi lá pregar uma palavra para pessoas que nem conheciam o Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa, aqui no Brasil ainda existem pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho, existem tribos, existem etnias que nada chegou ainda, tem pessoas que estão escondidas e ninguém encontrou, e talvez só serão encontradas quando você falar: Senhor, eis-me aqui. Ele vai falar: só estava esperando você, vai lá, pega aquele barco, porque tem um povo lá que está te esperando. Talvez tenha alguém nesta noite que está clamando do outro lado: Senhor, nos salva, nos socorre, nos ajuda. E Deus está falando: ei Paulo, para de correr, vai lá, porque tem alguém precisando de você. Aleluia. Muitas vezes a gente dá desculpa, muitas vezes você fala: eu não quero ir. E eu vou falar para vocês quantas vezes eu dei desculpa para não ir. E sabe por quê? Porque eu sou enjoado, eu sou chato para comer, eu sou isso, eu sou aquilo. As pessoas olham para mim e falam: esse aí foi criado dentro de casa, do apartamento, com a avó dele. Porque eu sou o único filho homem, eu tenho mais 3 irmãs. Minha mãe, ela cortava até o bife para mim comer. Quando eu estava trabalhando aos quase 40, 30 e poucos anos de idade, meu pai me levava um ninho soleio e um lanche lá no meu local de trabalho. Olha isso aí, irmãos. Eu lá trabalhando, daí o pessoal: chegou seu pai. Aí eu desci assim do meu local de trabalho: fala aí, pai, trouxe teu ninho soleio e seu lanchinho. 30 e poucos anos de idade. E aí quando Deus falou: ei, eu quero usar você de uma outra forma. Aí nós fomos fazer missão. O primeiro almoço missionário era um tacho desse tamanho. Jogaram umas calabresas, jogaram um pouco de água, jogaram arroz e sal e começou a misturar. Eu só estou olhando aquilo ali. E alguém olhou para mim e falou assim: esse é almoço. Eu falei: não, pera aí, mas como almoço? Não tem um bife? Não tem nada, não tem uma batata frita? Não, esse é o almoço de hoje. E aí no primeiro instante eu falei: Senhor, eu acho que eu não consigo comer isso. E o Espírito Santo falou: tá bom, não consegue, fica sem comer. Fica sem comer que você vai ficar doente. O que tem para comer é isso daqui. Aí depois a gente estava indo na Transamazônica, o ônibus quebrou. E pensa numa pessoa que era viciada em perfume, só comprava perfume importado. Quando eu ia viajar, eu colocava dentro da bolsa para os meus filhos não usar o meu perfume. E aquele dia eu tinha um perfume, eu coloquei dentro da bolsa, falei: não vou deixar aqui. E aí eu levei, chegou na Transamazônica, o ônibus quebrou. E aí tenta ligar e não consegue, tenta ligar e não consegue. E aí ele falou assim: se alguém tiver aqueles desodorantes, eu coloco aqui, talvez ele vai pegar. Aí só foi desodorante de um lado, Rexona do outro, e todo mundo colocando, e o ônibus não pegou. Ele falou: se alguém tivesse um pouco de perfume aí, tenho certeza que pegava. Eu só estou lá, e nada. Ninguém trouxe perfume. Eu falei: meu Deus, eu trouxe, mas eu vou fazer o quê? Eu não ia deixar em casa. Se não tiver um perfume, o ônibus não vai pegar. Aí já vai, irmãos, lá na bolsa, peguei o perfume, entreguei na mão do motorista, ele começou a colocar e acelerava, sai aquela fumaça preta com o cheiro do perfume. E saindo. Daqui a pouco o ônibus pegou. Ele falou: pastor, perfume já era, acabou. O ônibus pegou, mas o perfume acabou. E Deus estava falando para mim: tem muita coisa mais importante do que perfume. Tem pessoas lá no Amazonas que precisam de vocês. E você é recusar a salvação por causa de um perfume? Você é recusar a salvação daquelas pessoas, impedir a minha chegada? Talvez, ou com certeza Deus ia mudar a estratégia e nós íamos chegar. Só que a cobrança ia ser pesada para mim. E Deus está falando: muitas vezes você retém aquilo que você tem e não oferece.
você não dá, você segura com você, é algo que você fala que eu não vou me desfazer dele, porque é aquilo que me faz, me dá alegria. Ei, o que me dá alegria hoje, é que um perdido fala, o Senhor é poderoso, eu aceito como o único suficiente Salvador da minha vida. O que me dá alegria hoje, é eu pregar num culto e falar, tem alguém para o Senhor Jesus, e ele sair chorando, e vir aqui se arrepender. O que me dá alegria hoje, não é o perfume importado, não é carro zero, não é ter status, não é ter fama, mas é verdadeiramente ver pessoas arrependidas, pecadoras, falando, eu quero aceitar este Deus que muda a história. O que nós temos que fazer essa noite, é começarmos a falar, Jesus, ele ainda salva, Jesus, ele quer salvar a tua casa, a tua família, Deus, ele quer salvar o teu filho, o teu esposo, e sabe o que precisa? Eu e você erguemos a cabeça, tomarmos posse da autoridade sobre nós e pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Toda criatura, porque o nosso Deus, ele não quer que nenhum dos filhos dele se perca. 1 Timóteo 2,4, mas que todos conheçam a verdade. Como conhecerão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não há quem os envie? Essa noite Deus me chamou e te chamou. Como que eu vou chegar lá, se ninguém me enviar? Pastor, mas Deus, ele não é o Deus do ouro e da prata, ele não é aquele que pode mudar toda e qualquer situação. A gente vê Ageu falando, ele é o dono do ouro e da prata, mas até o ministério terreno de Jesus era sustentado por mulheres que tinham bens. Você vai ver Jesus acompanhado de mulheres, e a Bíblia é categórica em dizer, essas mulheres financiavam o ministério de Jesus. Aquele que tinha ouro, que tinha prata, não precisava de nada, mas ele falava, ei, você semear no meu ministério é bênção para a tua vida. Você se desfazer daquilo que está te segurando é bênção para a tua vida. Deus está falando para alguém aqui essa noite, ei, eu não preciso do teu dinheiro, mas tem pessoas que eu chamei, que precisam de você, precisam da tua oração. Quanto tempo você não ora pelo missionário? Quanto tempo você não ora pelo pastor Moura, que fala sobre missões? Quanto tempo você não olha para o missionário e fala, eu vou abençoar ele, porque ele está fazendo aquilo que eu não posso fazer agora? Mas eu quero dizer para você, se você erguer as suas mãos hoje, você vai chegar aonde Deus chamou você. Essa noite ele está falando, ei, é só você se colocar na brecha, porque eu vou levar você a lugares que você nunca imaginou. Aleluia, aleluia. Eu não tenho tempo aqui para falar, irmãos, mas eu já fiz tanta coisa errada, já fiz tanta coisa, já deixei minha esposa daquele jeito. Eu conheci minha esposa quando eu tinha 17 anos de idade. Hoje eu estou com 52, vou fazer 53. Estou com ela até hoje. 35 anos. Só que ela sofreu, mas Deus falou, tem uma obra na vida dele. Minha mãe, que está agora nos Estados Unidos, Dona Helena, Deus abençoe a senhora. Minha mãe também orava por mim. Alguém falou, teu filho vai ser pastor. E quem olhava para mim falava, isso aí não vai dar em nada, isso aí não vai fazer nada. Tem gente dos Estados Unidos assistindo a gente hoje, pastor, lá da Carolina do Sul, Deus abençoe. E as pessoas falaram, esse aí não vai dar em nada. Para quem não vai dar em nada, eu já pisei em 6 países. Para quem não vai dar em nada, eu já fui em mais de 14 estados do Brasil. Para quem não vai dar em nada, eu já fiz missão para um monte de lugar. Para quem não vai dar em nada, eu sentava no meio de um povo da MTB só de missões e ficava lá falando aquilo que Deus havia feito na minha vida. Ah, pastor, você está falando para se engrandecer? Não, eu estou falando que você pode chegar mais longe. Se você fizer a vontade do Senhor, você pode chegar mais longe. Não é porque você pode, é porque Ele pode. Não é porque você é porque Ele é.
não é porque você faz, é porque Ele faz, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. E essa noite Ele escolheu você para mudar a história. Essa noite Ele escolheu a tua casa para ser um celeiro missionário. Essa noite Ele escolheu essa igreja. Levantarei missionários nessa casa, missionários que talvez não vão, mas vão contribuir, missionários que vão orar. E é você que Ele chamou em nome de Jesus. Aleluia. É você que Ele chamou. Deus é poderoso. Acho que meu tempo já até estourou, já nem sei. Mas Deus, Ele é poderoso para mudar a tua história. Deus, Ele é poderoso porque Ele não te chamou para ficar sentado em cadeira. Deus não chamou nenhum discípulo para ficar reunido em Jerusalém, não. Ele falou: permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eles receberam o poder e continuaram lá em Jerusalém. Mas quando Estevão foi morto, ele já fala: ei, não é para permanecermos mais em Jerusalém. Um vai para Cesareia de Filipe, outro vai para Filipos, outro vai para outro lugar. Ele falou: eu não quero vocês reunidos, eu dou poder reunido, mas aqui é uma base de lançamento. Hoje a demissão é a base de lançamento para o missionário da última hora. Hoje a base de lançamento chama-se a demissão. E eu já quero dizer para você, tem pessoas que vão participar desse janeiro missionário, que vão chegar em outro país e vão falar: ei, a minha base é a demissão. Aquele que plantou no meu coração o desejo missionário foi o pastor Moura. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que você está ouvindo a palavra, é por isso que você está ouvindo aquilo que Deus Ele faz na tua vida. Então essa noite eu quero pedir que você se coloque de pé. Orequetarabaxuie de ras, erebadai alabaxi que teremahatuie, erecai arras, uribadachui que terehati, oremanash. Essa noite Deus Ele quer renovar em você o desejo de missão. Essa noite Deus Ele quer renovar em você o desejo de verdadeiramente viver algo extraordinário. E o extraordinário de Deus não é só bênção, não é só milagre. O extraordinário de Deus é vidas no altar. O extraordinário de Deus é vidas sendo resgatadas e transformadas. Porque quanto eu faço a vontade do Senhor, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas, eu vou te acrescentar, eu vou te abençoar. Essa noite Ele está falando para você aqui, está falando para você que está em casa nos assistindo agora. Abre o teu coração missionário. É você que está em casa agora, levanta as tuas mãos e fala: Senhor, eu quero ir, Senhor, eu quero ir, Senhor, eu quero. Deixa Deus se encarregar do resto. O que você precisa só hoje é dizer sim para o Senhor, é dizer sim para o chamado missionário. Oh Deus, quantas pessoas aqui, Senhor, não acreditam mais que a tua palavra cura, que a tua palavra transforma e liberta. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós entendemos que uma palavra nos transformou. A grande maioria dos que estão aqui em cima foram alcançados por uma palavra. Alguém falou: Jesus vai mudar a tua vida. Pastor Vitor Brito, Jesus vai mudar a tua vida. E ele falou: será? Vai. E você vai ganhar nações, e você vai pregar. E talvez ele falou: quem sou eu? Eu sou a última bolacha do pacote. É você mesmo que Deus chamou, é você mesmo que Deus levantou. É você mesmo, pastor Antônio Moura, que Deus chamou. É tão difícil a obra missionária, é tão doída a obra missionária, é tão doído o pastor que tenta ajudar missionário. A vida não é fácil, mas Deus Ele fala: há um galardão preparado. Há um galardão preparado por tudo aquilo que o Senhor tem se disposto a fazer. Talvez aqui o Senhor não esteja vendo fruto, talvez aqui o Senhor não esteja colhendo os frutos, mas lá no céu há um galardão preparado, há uma coroa de
diadema tão grande, preparada, falando: esse aqui fazia a minha vontade na terra, sem olhar para quem, sem olhar valor, sem olhar daquilo que era. E Deus está falando: eu me agradei. É por isso que eu tenho abençoado, é por isso que eu tenho feito o meu nome ser glorificado. É cura sobrenatural que acontece. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Muitas vezes a gente fala: Senhor, o negócio está acontecendo de uma tal forma. É Deus falando: me agradei de ti. E é por isso que eu estou dando condição de você viver o melhor desta terra. Aleluia. Eu quero chamar hoje você que está aqui.